Fala, gente, paz, tudo bem? Olha nós aqui dentro da igreja e hoje eu quero falar com você sobre a Bíblia Sagrada. Você sabia que a Bíblia ela é o único livro que quando você lê o autor está sempre presente, está junto com a pessoa que está lendo? Essa é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada ela ocupa 3 posições na biblioteca. Por baixo dos livros, ela é a base dos livros. No meio, ela é o coração dos livros. E sobre os livros, ela é a coroa de todos os livros. Vale lembrar que enquanto alguns livros informam, outros reformam, somente a Bíblia transforma. E onde a Bíblia não tem voz, nós nem devemos ter ouvidos, porque não vai adiantar muita coisa. A crítica literária reprova alguns livros, né? E o fogo incinera outros, e o tempo cuida de deteriorar os demais. Mas a Bíblia venceu as mais ferrenhas críticas, passou pelo fogo sem deixar aquele cheiro de queimado, ultrapassou os séculos, chegou até nós hoje, né, de uma forma viva, autêntica e verdadeira. Essa é a palavra de fé que nós pregamos, que está em Romanos capítulo 10, versículo 8. O livro dos livros é a Bíblia Sagrada. John Stott, que é um grande autor, escritor, ele disse que a Bíblia é o retrato que o Pai pintou do Filho e foi colorido pelo Espírito Santo. Moody disse que quanto mais perto da Bíblia você estiver, mais longe do pecado você estará dele. Gandhi disse que se queimar todos os livros do mundo e deixar somente a Bíblia, não vai ter falta de mais nada, porque a Bíblia resolve muita coisa. Agora, algumas curiosidades. A Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso no mundo, né? É o mais traduzido também, o mais vendido. Tudo começou aí em torno de 1460, quando um alemão chamado Gutenberg finalizou um trabalho que demorou algo em torno de 5 anos. 5 anos. Também teve a invenção da prensa com tipos móveis, que trouxe uma revolução no mundo na época, né? E isso foi o fundamento também para a nossa reforma protestante, foi uma base para a reforma protestante. A Bíblia continua sendo o livro mais vendido do mundo desde então. Segundo as estatísticas mais recentes, ela já foi traduzida em mais de 2.900 línguas e dialetos. Em 2014, somente as Sociedades Bíblicas Unidas distribuíram mais de 34 milhões de exemplares no mundo, sendo que no Brasil foi algo em torno de 7 milhões que foi impresso pela Sociedade Bíblica do Brasil, né, nas versões evangélicas. Essa é a Bíblia Sagrada. Curiosidade, capítulos e versículos. A Bíblia só foi dividida em capítulos no ano de 1250. Segundo a organização do cardeal Hugo Caro, em 1550, Robert Stevens dividiu os capítulos e versículos. Ela possui 1189 capítulos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, tudo dividido, né? Dependendo da versão, chega até 31.100 versículos. Não há nenhuma descrição da aparência de Jesus na Bíblia. Não há nenhum versículo da Bíblia que descreve a aparência física dele de uma forma comum, como a gente vê hoje por alguns atores de filmes que faz a representação, né, de uma forma aberta, pela liberdade que tem. Uma curiosidade, a palavra Deus não aparece nos livros de Esther e de Cantares, ou Cântico dos Cânticos. Já no meio da Bíblia, por exemplo, o Salmo 118, é o capítulo que está no meio da Bíblia. Então, há 594 capítulos antes e depois dele. O versículo que se encontra bem no centro da Bíblia é o versículo 8 deste Salmo. Olha que interessante. O maior e o menor capítulo nos originais, o Salmo 119, né, é o capítulo mais longo da Bíblia. É um acróstico, né? Os 176 versículos são divididos em 22 seções de 8 versos cada uma, que vale correspondendo aí a cada uma das letras do alfabeto hebraico. Bem interessante isso. O menor é o Salmo 117, com apenas 2 versículos. O maior e o menor versículo estão em, por exemplo, o maior versículo é Esté, o maior versículo é Esté, que possui 415 caracteres no original. E o menor é Êxodo, capítulo 20, verso 13, com 10 letras somente. Uma Bíblia dentro da Bíblia seria, por exemplo, o livro do profeta Isaías, que assemelha muito com a própria Bíblia. São 66 capítulos divididos, né, em 2 partes, sendo que os 39 falam da história passada e os 27 depois apresentam as promessas do futuro, o livro do profeta Isaías. Os livros da Bíblia que têm apenas um capítulo,
Obadias, Filemon, 2 de João, 3 de João e Judas são os livros bíblicos que possuem apenas um capítulo. 2 de João é o menor deles, possuindo apenas somente 13 versículos. Já a formação do Novo Testamento, né? Tiago foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito. Segundo os estudiosos, entre 45 e 48 depois de Cristo, os evangelhos foram escritos pelo menos 10 anos depois de Tiago. O último livro do Novo Testamento foi também o último a ser escrito, que é o livro do Apocalipse. Foi escrito pelo apóstolo João, né? Só foi escrito entre 95 e 100 anos depois de Cristo. Essa é a Bíblia Sagrada, tá bom? Grande abraço, Deus te abençoe muito, até o próximo vídeo.